Legal, irmãos. Então, assim, eu acho que é, o Senhor tem preparado as coisas de uma forma tão especial que nós estávamos até falando aqui no grupo da equipe de louvor, a pregação, o louvor, o tema que nós vamos discutir hoje, está tudo muito conectado, né? Essa questão da gente buscar viver a palavra, buscarmos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós mostramos através das nossas atitudes, né? Se importar sim com aquilo que nós fazemos para o Senhor, né? Não é porque acho que derrubou aqui, né? Oh, legal. Deu um errinho aí, Bruno. Coloca de novo aí, que eu acho que tem Tranquilo. um probleminha. Vê se você É, consegue. deixa eu voltar aqui só, que o Zoom me derrubou. Tudo isso está conectado dentro do que nós vamos falar hoje. E o combinado que eu queria fazer com os irmãos aqui, nós não temos, precisamos seguir tudo agora dentro do nosso tempo que nós temos, não. O que eu queria trazer para os irmãos é que tragam suas reflexões, tragam suas experiências, vamos ter um momento aqui também de oração, né? Vamos buscar, talvez em meio a tanta coisa que está acontecendo, a resgatar ou fortalecer uma das frentes aqui relacionada ao nosso ministério, às nossas responsabilidades com o Senhor, tá bom? Dito isso, irmãos, vamos iniciar então nossa escola dominical e vamos recapitular um pouco do que falamos na aula passada, né? Na aula passada nós falamos muito sobre o mistério, né? Então já tinha sido falado bastante anteriormente e nós na aula passada nos aprofundamos muito para entender um pouco mais sobre esse mistério, a linha do tempo desse mistério e o que era esse mistério que foi revelado para Paulo, né? E Paulo nos traz, nos fala lá em Efésios um pouco desse mistério. Então, recapitulando tudo que nós falamos na aula passada, né? O mistério foi revelado, né? Então, o que era esse mistério? Os gentios são cordeiros da promessa, né? Isso foi falado e foi tornado conhecido a Paulo, né? E esse se tornou o ministério de Paulo, né? O mistério foi revelado a Paulo. A salvação, né? Então a salvação para os gentios nunca foi segundo plano, então não existe aquela ideia de menos, mais, um é mais importante do que o outro, a salvação vem para um, mas veio para o outro porque um não fez aquilo que precisava ser feito. Não, irmãos, não, 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 né? O plano da salvação ele foi feito para a humanidade, para todos os povos. A questão é que o Senhor trabalhou dentro de um plano daquilo que o Senhor quis fazer. E amém por isso, né? E é assim que nós estamos aqui hoje, né? E tudo mediante a fé, né? E aí nós vamos falar hoje bastante sobre fé, e é muito legal porque, assim, a fé é algo individual, não é algo que a gente pode terceirizar, não é algo que a gente pode... É nosso, né? Acho que o Gerval trouxe uma reflexão muito importante na aula passada, onde ele falava sobre a questão da conversão, de você aderir ao plano da salvação, de você fazer parte dele. Não é curtir, não é ser um turista, eu ouço, eu vou porque eu gosto, porque eu acho legal, porque eu gosto dos louvores. Não é isso, né? A fé, ela nos conecta de uma forma onde, mesmo não vendo, né, algo palpável, eu sinto, eu entendo, eu compreendo e eu me entrego para aquilo, né? Então, o acesso à salvação em Cristo Jesus, ele é mediante a fé, né? E amém por isso também, tá? Então, foi um pouco do que nós falamos na aula passada, mergulhamos bastante em vários detalhes. Se eu não me engano, tem o áudio da aula passada, quem precisar ou quiser, e também se precisarem do material que nós compartilhamos, é só me mandar mensagem que eu compartilho com vocês, tá bom? Então, vamos iniciar então a aula de hoje. E a aula de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco sobre o ministério, tá bom? E eu queria pedir para um irmão, pode abrir a sua Bíblia em Efésios 3, de 8 a 13, ou pode ler aqui na tela. Algum irmão poderia ler o texto para mim, por favor?
Embora eu seja o menor... Ô, Caio, vai lá, vai você. Tá ok, Marcos, obrigado. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém. Então, aqui, irmãos, Paulo está nos falando já do ministério, né? Ele fala do mistério revelado, e aqui ele já está falando do ministério, né? Daquilo que foi revelado a ele e que ele está partilhando com a gente. Aqui, uma reflexão, e aí nós vamos começar a nos aprofundar. A primeira interação que eu quero trazer aqui é... através da igreja, o plano de Deus torna-se conhecido, né? Então, para os gentios, lembrando, tá, irmãos, aqui nós estamos falando para os gentios do ministério atribuído a Paulo. Então, há uma responsabilidade, uma tarefa dentro desse ministério muito grande à igreja, né? E o que é a igreja, irmãos? Somos nós, né? Eu, você, nossos irmãos, nós somos a igreja. Então, através de nós, o plano de Deus torna-se conhecido, né? Mediante ao sacrifício de Cristo Jesus, né? Então, ele traz aqui no 11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, né? Então, a chave, a conexão para o que nós estamos vivendo agora, ela é validada, ela é habilitada em Cristo Jesus, né? E tudo isso, irmãos, pela fé, né? Pela fé em Cristo, né? Pela fé de que tudo aquilo que foi feito e realizado foi feito por mim, né? Para nós, por nós, para pagar os nossos pecados naquela cruz e para que nós pudéssemos ter acesso a essa herança, e herança de vida eterna. Então, nós podemos entender aqui o seguinte, olha que legal. Então, podemos entender que pela fé, mediante ao sacrifício de Cristo Jesus, através da igreja, o plano de Deus torna-se conhecido, né? Olha que bacana, olha que rico aqui. Esse é o nosso ministério, né? Então, Paulo iniciou lá atrás, foi revelado a ele começou essa jornada, nós vemos em Efésios, nós vemos em Colossenses, nós vemos em Gálatas, Romanos, toda a trajetória, muita informação bacana, foi falado, se eu não me engano, pela Vera na aula passada, não é um ministério onde são só flores, né? Onde tudo sempre dá tudo muito certo, e, ao mesmo tempo, não é um ministério que nós temos ou devemos ter alguma expectativa no sentido de resultado, né? Porque não cabe a nós os resultados, cabe a nós a tarefa de fazer, né? E de pregar, né? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Mas aqui o ministério, ele fala que pela fé, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, através de nós, o plano de Deus torna-se conhecido a todos os povos, né? E amém, irmãos. Então, tendo dito isso, esse é um ministério, né, de uma forma prática, que nós fazemos e atuamos nesse ministério como corpo de Cristo dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. E agora, eu gostaria de separar um tempo, né, e nos aprofundarmos aqui. E aqui, irmãos, a ideia vai ser o seguinte: nós não vamos poupar tempo em discussões, em reflexões, tá bom? Eu vou trazer algumas vertentes aqui para nós, para que nós possamos mergulhar em alguns aspectos desse ministério, né? E fazermos uma autorreflexão interna nossa, né? E uma reflexão externa nossa, né? Então, de como eu estou atuando nesse ministério, e aí como nossa igreja está atuando nesse ministério, porque a nossa igreja,
a ação dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, ela nasce em mim, né? Eu sou responsável por esse ministério, eu faço parte desse ministério, né? Deus nos chamou a fazer e atuar nesse ministério. E aí é importante nós termos um momento agora de reflexão interna para entender alguns pontos e abrirmos aqui para caminharmos juntos, entendermos, fazermos uma autoanálise nossa, né? E ao mesmo tempo orarmos, pedimos para o Senhor sabedoria, discernimento, perdão, né? Aquilo que nos compete no sentido de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, tá bom? Então, nós vamos começar trazendo aqui alguns pontos e aprofundando neles. Eu vou apresentar os 4 pontos que nós vamos falar aqui, e aí a dinâmica ela vai funcionar assim, nós vamos entrar em ponto a ponto, vamos trazer as reflexões desse ponto, vamos trocar experiências nesses pontos, tá? E aí, feito isso, nós vamos para os outros. Então, eventualmente, se a gente não conseguir falar de todos os pontos hoje, não tem problema. A gente continua no nosso próximo encontro, tá bom? O importante aqui agora é termos um momento de reflexão e um momento íntimo nosso, tá? Ninguém vai precisar falar nada, expor nada, não é essa a ideia, mas eu convido vocês a terem, né, nessa dinâmica aqui dessa aula, terem um momento de reflexão e, acima de tudo, um momento de intimidade com o Senhor, né? Para que a gente possa ajeitar algo que possa não estar, talvez, caminhando da melhor forma possível e possamos estar aplicando o ministério do Senhor na plenitude, tá bom? Então, dito isso, o que nós vamos trafegar aqui e alinhar, nos aprofundarmos um pouco dentro desse ministério. Nós vamos nos aprofundar sobre a fé, né? Então, nós falamos da fé, e a fé, ela é tudo aquilo que inicia para que eu possa fazer o meu ministério, né? Tudo se inicia na fé. A minha vida espiritual, né? Então, falar um pouco da minha vida espiritual, um pouco de como eu estou espiritualmente, o que eu tenho feito para manter a proximidade e a minha conexão, né? A minha relação com o Senhor, a minha intimidade com o Senhor. E esses 2 tópicos, irmãos, eles são tópicos que a gente vai falar, nós vamos conhecer e nos aprofundarmos, que são muito nossos, né? É interno. Existe modos de se ver, até existe formas de você ter percepção e tudo mais, mas isso é um relacionamento seu com o Senhor, né? Seu com aquilo que você acredita, né? Na palavra do Senhor e como você aplica isso na sua vida, no seu meio de convívio, né? E outros aspectos, a natureza humana, né? Nós vamos passar um pouco aqui sobre a natureza humana e termos algumas reflexões e estarmos atentos a algumas considerações. E sobre o agir, né? Que tudo isso é uma coisa só, tá, irmãos? Tudo isso é a nossa vida dentro do nosso ministério. Mas quando nós começamos a olhar por tópicos, nós podemos fazer algumas reflexões importantes dentro do ministério para entendermos como está a nossa aplicação e entendermos de uma forma prática tudo aquilo que Paulo vem falando para nós, né? Dos momentos de alegria, dos momentos de oração, dos momentos de luta, né? E isso nós entendemos aqui como externo, tudo aquilo que a gente externaliza, né? Tudo aquilo que nós mostramos ou as pessoas veem em nós, né? E aí nós vamos trafegar nesses pontos aqui para que a gente possa discutir um pouco e entendermos, compreendermos um pouco mais sobre cada ponto desse daqui, tá bom? Então nós vamos puxar aqui e startar aqui sobre a fé. Nós vamos iniciar falando aqui sobre a fé. Então, eu vou pedir para um irmão, acho que foi o Marcos, né? Então, o Cássio leu primeiro, o Marcos pode ler aqui, por favor, Gálatas 3, de 6 a 9, e um próximo irmão lê, por favor, Hebreus 11, 6. Vamos lá, Gálatas. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Sejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justifica pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem da fé. Obrigado, irmão.
Um próximo irmão pode ler, por favor, Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Legal, irmãos. Obrigado pela leitura. E aqui vamos entrar, então, aqui nesses pontos, né? Até, se eu não me engano, o Cássio fez uma pergunta no final da aula passada, perguntando um pouco sobre, poxa, mas, né, como Abraão, né, tinha essa conexão com Deus, né, como tinha essa questão da fé, e não se fala muito na Bíblia em detalhes sobre essa questão, né? Mas uma coisa que fala muito forte na Bíblia é que Abraão, ele obedeceu, né? Ele creu naquilo que Deus falou com ele, e isso foi acreditado nele, né, para ele como justiça. Então, acho que a primeira reflexão aqui, irmãos, e de tudo isso que nós estamos falando, é que a fé, ela vai numa ação nossa, né? Nós recebemos conteúdos, né, bíblicos, nós temos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós temos a palavra do Senhor pregada e ministrada todas as semanas, e isso são formas com que Deus está falando na nossa vida, de como nós podemos, e daquilo que nós devemos fazer, né, dentro do nosso meio. E tudo isso é mediante a fé, né? É acreditar naquilo que Deus está falando para nós, através de irmãos, através de um relacionamento íntimo com o Senhor, e agir, né? A fé, ela está muito conectada na ação, né? Então, eu recebo, né? Eu reflito sobre aquilo que Deus está falando comigo, e eu tenho uma ação, eu ajo, né? Ele fala aqui, ó, consideram o exemplo, né, Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é o que são filhos de Abraão. Prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, né? Aqui ele está trazendo que o crer, né, e agir, ele mostra a nossa fé dentro daquilo que é o nosso plano, dentro daquilo que o Senhor nos traz. E em Hebreus ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, irmãos, como é importante, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu não consigo ter um relacionamento com Deus se eu não tenho fé, se eu não acredito, né? Então, o primeiro passo para que a gente possa iniciar o nosso ministério, né, de ir falar da palavra de Deus, pregar o evangelho, alcançar outras pessoas, sermos instrumentos de bênção na mão do Senhor, é termos fé, né? E aqui eu queria abrir para os irmãos 3 reflexões importantes para que a gente possa pensar, e eu também gostaria que os irmãos comentassem, e aí trouxesse aí talvez algum testemunho, trouxesse alguma reflexão, mas as perguntas que eu queria fazer é pensando no nosso momento agora, do como estamos vivendo hoje, né? Eu confio em Deus? Irmãos, eu confio em Deus? Eu confio em Deus, lógico que eu confio em Deus, né? É a primeira resposta que vem na nossa mente. Mas a minha vida, as minhas atitudes mostram que eu confio em Deus? Opa, peraí. Aí já não é algo que eu consigo responder tão rápido, né? E, poxa, Bruno, mas o que isso tem a ver com o ministério lá de Paulo? Tal? Tem tudo a ver, irmãos. Porque eu não posso fazer algo porque todo mundo faz. Porque eu estou na minha comunidade e todo mundo faz, eu também faço. Não, o encontro com o Senhor, né, a execução desse ministério é algo íntimo. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Eu tenho um parente muito amado e ele não se converte. E isso me deixa muito triste, né? Amém. Deus está no controle. Eu confio no Senhor. Eu entrego para o Senhor, eu faço o meu papel, né? O meu papel é ir. O passo 2, o passo 3 não compete a mim. É o plano de Deus. Eu confio em Deus. Eu descanso em Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Né? Qual que é a mensagem aqui? Nós pedimos, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Está muito difícil. Nós temos irmãos que perderam emprego, temos irmãos que tiveram redução de salário, temos irmãos que
tiveram perdas de entes queridos e um monte de coisa que está acontecendo, né? E a reflexão aqui que é mediante a fé. Eu descanso no Senhor? Eu descanso em Deus? Eu sei que Deus está no controle, né? Não quer dizer que a gente não vai ficar, às vezes, entendendo que está tudo, né, ser a par de tudo que está acontecendo, não vamos sofrer com o que está acontecendo, no sentido de viver o que a gente está passando, né? Mas como está essa relação com Deus? E a última reflexão aqui é, eu demonstro minha confiança em Deus? Então, se eu confio e eu descanso, eu demonstro isso, né? Minhas atitudes mostram isso. E aqui, irmãos, é uma reflexão interna, tá? Isso não é algo que você tem que externalizar, é algo que você necessariamente pode perguntar para o seu cônjuge, ou para o seu pai, para a sua mãe, e você vai ter uma resposta, ou para o pastor, né? Chega para o pastor Samuel, eu demonstro minha confiança em Deus, e o pastor Samuel vai falar, não, irmão, pelas suas atitudes eu vejo que você demonstra confiança em Deus. Existem algumas atitudes que a gente mostra, um caminhar com o Senhor, mas isso daqui é muito interno, tá, irmãos? Essa questão da fé é muito íntima. E eu queria abrir aqui para os irmãos, se algum irmão quiser trazer alguma reflexão, quiser trazer algum pedido de oração a esse respeito. Enfim, fica bem à vontade para que a gente possa compreender na plenitude essa fé que nós precisamos ter para o nosso ministério, né? Então, eu abro aqui para os irmãos, se algum irmão quiser falar, trazer alguma reflexão, trazer algum testemunho, não precisa ser de você, né, mas trazer algum complemento aqui, fica muito à vontade. Bruno, queria falar um pouquinho só sobre uma questão que você levantou aí. Você está me ouvindo? Estamos sim, Samuca, por favor. Sobre a questão de que você falou que a fé tem que ir acompanhada da nossa atitude, né? Interessante que a simples atitude de Abraão acreditar em Deus e sair da sua terra, da casa do seu pai, já foi uma ação que demonstrava que ele creu em Deus, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. E uma coisa que em nós vai demonstrar muito, e aí você muito bem, né? Que vai demonstrar muito para nós mesmos a espiritualidade e o quanto que nós acreditamos do que Deus fala para de forma mais prática, eu posso dizer assim, né? Quando eu estou na igreja, é muito fácil ver os meus irmãos levantar as mãos e eu também levanto. Meus irmãos cantar e eu também canto. Agora, quando eu estou sozinho em casa, quando estou passando dificuldade, quando estou nesse momento triste, quando estou nesse momento de ação, né, em todas essas provações que você colocou, será que levanto minhas mãos quando ninguém está me vendo? Será que oro? Será que me apego à palavra? Será que choro perante Deus e confesso os meus pecados? Será que mudo as minhas atitudes, né? E me preocupando com essa espiritualidade, né? E isso demonstra muito a nossa fé, aquilo que você colocou, né? Então, estou lendo um livro que chama-se Como Devemos Viver, do Dr. Sproul, né? E ele fala muito sobre essa questão da nossa espiritualidade ser mais vivida no nosso dia a dia do que, de fato, uma vez por semana na igreja, né? Nesse sentido, só queria colocar essa questão da fé. A fé é muito mais do que você faz, que demonstra o seu coração, né? Acrescentando só o que você já colocou ali, que tem a ver com confiança em Deus e tudo mais. Só isso. Obrigado, pastor Samuel. Perfeito. Eu acho que, assim, você trouxe 2 pontos muito importantes. Abraão, ele estava preparado, houve todo um preparo para ele estava fortalecido, ele estava totalmente entendendo a plenitude do plano que Deus estava fazendo para ele. A Bíblia não fala em tantos detalhes, mas a gente pressupõe que não necessariamente, né? Se a gente olha, e o próximo link que eu faço, Paulo, ele estava perseguindo, né, os apóstolos, ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. E Jesus escolheu ele, né? E você fala, nossa, que coisa dinâmica, né? Como assim? Provavelmente tinham muitas pessoas que estavam ali servindo e tudo, e que com certeza teriam capacidade, né? Mas o plano de Deus é outra coisa. Então, Jesus veio e ofereceu para Paulo aquele ministério, né? Deus veio e ofereceu para Abraão aquela promessa, e eles creram, né? E não só creram, como agiram, fizeram, sem saber qual seria o resultado daquilo.
né? Ali naquele plano não se fala em resultado, não se fala em tempo, não se fala em ter só coisas boas. Não, é uma promessa, né? E é um ministério que é entregue ali, um mistério revelado, um ministério. E aí aqueles irmãos, né, na fé, eles acreditam em Deus e vão e agem e fazem aquilo que Deus está orientando e que Deus está pedindo. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Nós temos feito isso na nossa vida, no nosso meio, na nossa comunidade, né? Mais algum irmão quer trazer alguma reflexão? Eu gostaria de só fazer uma pequena análise e reflexão. Tá? O seguinte, muitas vezes a gente, em convivência com a igreja, porque a gente gosta da igreja, porque gosta do louvor, como já foi citado, a nossa fé ela é baseada na fé que o pastor tem, que o irmão tem e que o outro tem. E aí, essa fé não será plena. Não será plena. A fé verdadeira, a fé plena, ela vem com a experiência pessoal com Cristo. Ela vem por uma revelação de Cristo na vida das pessoas. O Espírito Santo fala, as pessoas se convertem. Como aconteceu com Abraão, Deus falou diretamente com ele. Como aconteceu com Paulo, Jesus falou diretamente com ele. Como aconteceu na minha vida, Jesus falou na minha vida, se expressou. Então, aí, a nossa experiência com Deus é uma manifestação do Espírito Santo, e quando ela se manifesta, a nossa fé, ela praticamente fica inabalável, tá? Então, a gente precisa só analisar a nossa vida, se a nossa fé ela é baseada na fé dos meus irmãos, né? E o irmão tem uma fé maravilhosa, eu quero uma fé igual a dele. Ou se realmente Deus falou comigo, me marcou, e eu tenho uma vida transformada, e por isso eu confio em Deus, por isso eu descanso em Deus, por isso eu demonstro a minha confiança em Deus. Isso é o que eu gostaria de comentar com os irmãos. Obrigado, Dani. Perfeita a colocação. Eu acho que assim, irmãos, como reflexão, como vida junto ao Senhor, a caminhada, às vezes eu estou num momento na minha vida que eu não consigo ter essa confiança, eu não consigo descansar, eu estou ansioso, eu tô nervoso, eu não consigo falar de Jesus, cara, eu não consigo viver Jesus, né? E uma reflexão que eu trago aqui para os irmãos, e tem muito a ver com o que o Dani trouxe, é que a caminhada com Jesus não é eu aceitei e agora, gente, é tudo maravilha, né? Na graça será assim, em nome de Jesus. Mas hoje a caminhada com o Senhor é uma caminhada, né? Jesus nos convida para um relacionamento, né? E um relacionamento, ele requer uma manutenção, ele requer um convívio, ele requer uma intimidade, né? Então, às vezes, você está vivendo um momento hoje na sua vida que você não está conseguindo falar de Jesus, você não está conseguindo louvar o Senhor com aquela alegria que você tinha antes. E eu posso te falar, irmão, que às vezes você está sentindo essa dificuldade porque talvez esteja faltando um relacionamento mais próximo com o Senhor. Talvez esteja faltando você sentar num quarto sozinho e orar com Deus, conversar com Ele, né? Deixar no silêncio Ele falar com você. Ler a Bíblia, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre outros aspectos, mas o relacionamento com Deus, ele é fundamental para que nós possamos ter uma fé inabalável, né? Não adianta só falar eu sou de Cristo e agora tudo vai dar certo. É uma caminhada, né? É uma jornada onde nós vamos ter momentos muito bons e nós vamos ter momentos difíceis. E aí estamos juntos nessa caminhada como irmãos, né? Na mesma fé, e o Senhor está
aberto àquilo que você precisar falar com ele, né? Então, irmãos, parem, reflitam. Eu vou separar aqui 2 minutos para que aqueles que estão aí em duplas, né, enfim, com família, converse aí 2, 3 minutinhos um pouquinho sobre como você tem se sentido, né, no seu relacionamento com Deus, aí no seu íntimo. Aqueles que estão sozinhos, feche os olhos e separe esse momento para conversar com Deus, né, e fala para Deus como você tem sentido esse seu momento nesse convívio com o Senhor, tá? Eu vou separar 2 minutos aqui, vou pedir para os irmãos terem esse momento íntimo aí de conversa ou com outros irmãos, ou com o Senhor, tá? E aí voltamos em 2 minutos, tá bom? Então, por favor, irmãos, fiquem à vontade de ter esse momento. Vamos orando, irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, de intimidade com o Senhor, com os nossos irmãos. Ó Senhor, pedimos que o Senhor esteja agindo na nossa vida, Pai. Aquele irmão que por algum motivo esteja cansado, esteja num momento difícil, que haja restauração na fé desse irmão, que haja um recomeço na intimidade com o Senhor Jesus, que haja um momento onde possa esse irmão entender, compreender a sua vontade na vida dele e que ele possa descansar em Ti, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor sabe de cada anseio, cada desejo, cada dor que cada irmão aqui está sentindo. E clamamos a Ti, Senhor, traga o seu consolo, traga a sua sabedoria e nos mostre, Senhor, o seu amor na vida de cada um aqui, Pai. Que possamos entender que em Ti tudo é possível, conforme o seu tempo. Senhor, nos ajude a termos essa intimidade com o Senhor, resgatarmos essa intimidade com o Senhor. E Deus, cuida da gente. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Vamos continuar, então. Esse foi o tópico da fé. E aí, voltando aos nossos passos anteriores, a fé, ela é fundamental, ela é muito importante, porque se eu não cuido de como eu estou me sentindo, né, como é que eu vou falar de Cristo, né? Poxa, eu vou pegar ali a Bíblia, vou ler um texto e é isso. Muitas vezes sim, tá, irmãos? De novo, a gente não tem que estar feliz da vida o tempo todo para poder falar de Cristo, não é isso, né? Mas é importante estarmos crendo naquilo que falamos, né? Porque isso é visível, né? Para aqueles que estão vendo, né? Para um familiar, pessoas que convivem com a gente, quando a gente vai falar de Cristo, a pessoa nos conhece, né? Ou as pessoas vão nos observar, né? Para entender se aquilo que eu estou falando é realmente aquilo que eu vivo, né? E aí nós vamos entrar agora no outro tópico também interno, que é o espiritual. Eu vou pedir aqui para um irmão ler Colossenses 1, de 9 a 14. Por favor, algum irmão pode ler? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amado Filho, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Obrigado, meu irmão. Aqui, irmãos, nós vamos começar a entrar num outro aspecto, né, que é o aspecto, né, o relacionamento espiritual. E aqui eu acho que fazendo um parêntese importante, né, que
é fundamental para que a gente possa fazer essas conexões e entendermos como estamos caminhando, tá? Lá em Efésios, Paulo traz, né, nós lemos os textos, na aula passada a gente leu bastante texto sobre essa questão do ministério, né, e ele traz muito essa questão de estarmos fortalecidos, de estarmos cheios, né, de termos uma fé, né, ele falava da fé em Cristo, né, termos esse momento onde nós cuidamos, né, a mensagem aos Efésios ali era uma reflexão daquilo que eles precisariam fazer e também de olhar para dentro deles, né? E isso é o que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Nós estamos entendendo a prática desse ministério, tá bom? Nós estamos aplicando o ministério que foi dado a Paulo lá em Efésios, né? Foi dado a Paulo por Jesus, né? E lá em Efésios, Paulo está apresentando aos Efésios esse ministério. Nós estamos trazendo a prática desse ministério para a nossa vida hoje na IECE em 2021, tá bom? Então, é muito importante nós estarmos, vamos dizer assim, nós estarmos abaixando talvez as nossas guardas, né, aquilo que nós temos no nosso íntimo, para que nós possamos compreender talvez algo que possa estar acontecendo comigo e que isso me inibe ou, de alguma forma, não deixe com que eu consiga fazer o ministério que Jesus nos pede a fazer, tá bom? Aqui, irmãos, nós vamos tratar a questão espiritual, né? Como o irmão Celso leu, ele fala assim, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, né, para que vocês vivam de maneira digna no Senhor. E isso o quê? Para que nós tenhamos a sabedoria e o entendimento espiritual, né, para que tenhamos, né, para que possamos viver de maneira digna no Senhor e em tudo possamos agradá-lo, frutificando em toda boa obra, né? Aqui está muito conectado com o que o pastor falou hoje na palavra, né? E a observação que o Daniel trouxe há pouco, né? Uma consequência de tudo, né, desse andar, dessa profundidade com o Senhor, é a necessidade, né, para que nós tenhamos uma vida digna do Senhor, né, tenhamos condições de ter uma intimidade com Deus, e isso vai trazer, né, frutificando em toda boa obra, né, então, trazendo boas obras, né, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, né? Então, de novo, irmãos, no caminhar, né, conhecendo, vivendo com intimidade, isso vai nos fortalecer para que nós tenhamos uma caminhada onde nós perseveramos nessa caminhada e que nós tenhamos bastante paciência, né? E essa paciência com alegria, ele traz aqui paciência com alegria, né? Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, né? Então, como Paulo nos apresentou lá no Efésios, isso mediante através ao sacrifício de Cristo Jesus, nós temos então o acesso, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tá? Então, aqui, irmãos, umas reflexões aqui para que nós possamos mergulhar. Né? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a nossa vida espiritual? Né? Nós falamos muito na igreja, né? Nossa, olha, eu me senti cheio do Espírito, arrepiou aquele louvor, tudo mais. Legal, às vezes a gente sente isso, a gente vive isso muito na igreja, né? E aqui eu acho que a pergunta que o pastor Samuel trouxe, na reflexão que ele trouxe, foi, e fora da igreja? Né? Como está o seu relacionamento com Deus fora da igreja? Poxa, mas para falar de Deus e tudo mais, eu preciso ter um relacionamento com Deus? Preciso, irmão. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, né? Eu preciso crer naquilo que eu estou falando. Eu não falo porque eu estou curtindo, porque, né, é o momento, não. Eu falo porque eu creio, eu falo porque eu vivo aquilo, né? Eu tenho orado?
Então, dentro do meu relacionamento com Deus, eu tenho orado? E dentro desse orar, o que que acontece, né? O que eu tenho feito dentro desse orar? Eu tenho conversado com Deus, falado dos meus medos, dos meus anseios, né? Falado daquilo que está me fazendo feliz, das minhas alegrias, das minhas conquistas. Eu tenho agradecido a Deus, né? Eu tenho sido grato àquilo que Deus tem me dado, né? Saúde, puxa, irmãos, tanta coisa, bênção importante que tem acontecido na nossa vida, e eu tenho sido grato a Deus com isso. Eu tenho pedido a Deus, né? A palavra de Deus fala que o Senhor já conhece os nossos pedidos, os nossos desejos, mas ela nos orienta a falarmos, né? A pedirmos, né? Então eu tenho pedido para Deus, eu tenho colocado em oração os meus pedidos, aquilo que tem afligido o meu coração. Poxa, mas eu já coloquei, tem tanto tempo que eu já coloquei um pedido que eu já nem coloco mais, né? Deus já conhece. Não, irmão, coloca. Coloca de novo, e de novo, e de novo, né? Deus está te ouvindo. Deus está vendo a sua fé para que esse pedido seja um dia atendido ou não. Aí vai de acordo com o plano dele. Tenho lido a Bíblia? Poxa, Bruno, mas a gente está falando aqui do ministério lá de Efésios tal. O que isso tem a ver com a Bíblia? Total a ver, irmãos. Porque, assim, se eu não tenho um conhecimento daquilo que Deus fala, eu posso ficar muito vulnerável. Então, o que cada um me fala, eu acredito, é verdade, tudo, sabe? Eu fico muito solto, né? Eu não conheço. Eu sei aquilo que me falam, né? Eu não conheço, né? Eu tenho feito minha devocional, né? Eu leio um texto, reflito, né? É uma forma de Deus falar comigo, né? Deus fala com a gente através das devocionais, através do nosso momento íntimo com Ele, onde nós lemos a palavra dele e Ele fala com nós. Eu tenho aprendido a palavra de Deus, né? Eu tenho estudado a palavra de Deus, como eu estudo, eu busco, às vezes eu não sei como estudar, não tem problema, busco o irmão, né? Busco o irmão da liderança, busco o irmão que você tem intimidade, busco alguém para fazer uma leitura e fazer uma caminhada de um capítulo, de um texto, de um livro, não sei, né? Nós temos hoje recurso. Muitas vezes, irmão, nós esperamos muito, né? Eu espero a EBD porque eu sei que na EBD nós vamos estudar a palavra, né? Eu espero que o irmão venha falar comigo e que esse irmão que vai falar comigo, ele venha e me deixe extremamente capacitado a fazer aquilo que eu fui chamado a fazer, né? Eu espero, espero, espero. E não, né? Através da fé que nós falamos anteriormente, é fundamental que nós tenhamos a ação, o agir. E a ação, o agir, ela vai muito além do que ficar esperando. Ela vai em tomar uma ação mesmo, né? Então, chamar o irmão para conversar, pedir instrução daquilo que eu não me sinto confortável, trazer um caso como o irmão poderia me ajudar ou refletir comigo sobre, orar com o irmão, né? Eu não preciso esperar alguém me procurar para que eu possa ter isso. Nós temos a igreja, temos um monte de irmãos, né? Eu posso chamar um irmão e pedir ajuda, né? E isso é o corpo de Cristo. Eu tenho ensinado a palavra de Deus, né? Eu tenho falado da palavra de Deus, eu tenho ensinado ela, né? Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, creia nisso e você terá vida eterna. Nossa, puxa, isso é a base, né? Só que mais você tem falado, você tem ensinado? Onde mais, né? Como você tem ensinado? Né? Dentro da sua casa, o seu filho pequeno, né? Você tem ensinado da palavra de Deus para ele? Você tem mostrado que é prioridade as coisas de Deus do que uma atividade externa, um filme, uma aula de estudos aí da escola? Poxa, Bruno, mas é importantíssimo o meu filho se educar. Lógico que é. Só que qual é a prioridade? A prioridade a gente está ensinando para ele agora. Isso é nossa responsabilidade. Nós estamos ensinando, né? Poxa, em Efésios, né? Como eu linko isso com tudo que a gente está falando? Isso é o ministério, irmãos, né? Isso é o parar, o ensinar e o viver, tá? Eu queria agora abrir para os irmãos, se algum irmão quer trazer alguma reflexão, algum exemplo, enfim, algo que
esteja linkado com a questão da sua vida espiritual ou de algo que você queira compartilhar aqui com os irmãos, fica bem à vontade. Bruno. Deixa... Bruno. Pode falar, Cida. Depois eu falo. Minutinho só. Nós temos orado, Bruno, no nosso grupo de Ministério de Mulheres, pelas famílias, para que elas sejam fortalecidas com poder, né, como diz o verso 11, de acordo com a força do Senhor, para que tenham boa perseverança e paciência com alegria no ensino das crianças que estão fazendo aula online em casa. Amém. É uma coisa muito prática, porque é um período em que as mães, os pais estão com muita carga de trabalho e de outros afazeres, e mais o ajudar as crianças em casa, né? Então, é isso que é o corpo de Cristo, né? Nós lembrarmos uns dos outros em oração, em determinados pontos que nós sabemos que está pegando nesse momento, né? Deus tem sido tão ajudador, né? E eu espero que os pais tenham sentido as orações da igreja nesse sentido, porque é essa a prática da vida cristã, né? Amém, Verinha. Exatamente. Acho que vai muito além de uma questão, né? Poxa, eu tenho que fazer exatamente isso e acabou o meu papel. A intimidade e o relacionamento com Deus e com os nossos irmãos nos habilita a enxergarmos necessidades que não necessariamente a gente está vendo. E elas são fundamentais para que a gente possa seguir em frente. Se tem um irmão ali que está ferido, está sofrendo, a gente tem que parar e atendê-lo, né? Orar por ele. Isso é a caminhada em Cristo. Acho que o Marcos queria falar alguma coisa, fica à vontade. A minha preocupação, que você está falando, da fé com o espiritual, né? O Daniel estava falando sobre fé, mas tem muito a ver com o que a gente está observando aqui no espiritual, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Né? Então, se eu não leio a Bíblia, eu não creio, eu não gero fé. A fé, muitas vezes, é um assentimento intelectual. Eu creio na mente, eu creio no coração e falo na mente. Declaro Cristo como meu Senhor, eu declaro a fé. Só que existe um outro tipo de fé, que é a fé rema, que está lá em Romanos. É chamar à existência aquilo que não existe como já fosse. Né? Que quando você ora, aí vai para a oração, quando você ora crendo que vai receber. Então, é esse tipo de fé, esse tipo de espiritualidade que é o que nós precisamos ter como desejável na nossa vida. É nós vivermos espiritualmente. Não vivemos do natural crendo. Não vivemos naturalmente crendo. Eu vivo naturalmente crendo. Ao contrário, eu sou espiritual que vive no mundo. Eu sou espiritual. A minha vida é baseada na palavra, a minha vida é baseada no meu relacionamento com Deus. E aí, como o pastor falou hoje, eu vivo numa ponte. Eu não creio, eu não ponho a minha casa numa ponte. Eu fico ansiando para estar indo para a minha morada. Mas enquanto estou na ponte, eu vou tentando aperfeiçoar a minha vivência. Então, acho que é interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso. Quando eu oro a palavra. Né, tinha alguns anos atrás, foi muito moda, a gente orar a palavra. No primeiro momento, lia orações escritas. A gente que nasceu na igreja evangélica, pensar em oração escrita, a gente se remete aos católicos, à missa. Né? Mas, às vezes, você ler uma oração que está escrita, se repetindo aquela oração, que está baseada na palavra, que está baseada dentro do conceito bíblico, não é errado. Né? Os primeiros cristãos na Inglaterra, né, os puritanos, os calvinistas, os anglicanos, eles repetiam orações escritas. Né? Por isso que tem um livro, né? Me foge o nome do livrinho agora, é um livro muito antigo, que ele ajudava o cristão a caminhar. Depois eu vou acabar lembrando. Meu tio me deu de presente, quando eu entrei na faculdade, ele me deu de presente esse livrinho. Era dele, ele me deu. Era um livro que tinha várias orações para vários momentos da vida da gente. Então eu ficava orando. Então ele estava orando a palavra. Porque às vezes a pessoa fala, não sei orar.
Por que ela não sabe orar? Porque ela aprendeu na igreja. Então, a gente ora baseado naquela outra pessoa que ora mais vezes. Daí você pode perceber que tem pessoas que oram muito parecido com algum outro irmão, como você mesmo falou. Ele baseia a fé dele na fé do irmão. Então ele ora igualzinho àquele irmão, porque ele entende que aquele irmão é mais espiritual. Ele canta como aquele outro irmão canta, porque ele acha que aquele irmão é mais espiritual. Então a nossa fé, muitas vezes, e o nosso espiritual é baseado no racional, e não naquilo que é realmente o meu relacionamento pessoal com Deus. Não sei se eu confundi mais ou ajudei mais. Não, perfeito, Marcos. Obrigado pela colocação. Eu acho que, assim, é justamente esse o ponto onde nós temos a intimidade com o Senhor. Quanto mais íntimo eu estou do Senhor, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais espiritual eu estou, né? Menos carnal eu estarei, no sentido de que as coisas que eu preciso fazer, e nós vamos ler um pouquinho mais sobre a natureza humana, nós vamos mergulhar um pouco ali sobre aquilo que, né, até Paulo nos traz, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Isso está muito relacionado nessa intimidade com Deus, né? Quanto mais nós vamos nos aproximando, cada vez mais é perceptível aonde nós estamos fazendo a vontade de Deus e onde nós não estamos, e aí de uma forma intencional nós trabalhamos e atuamos nisso, né? De novo, é uma caminhada, tá? Irmãos, eu queria interromper por aqui, tá bom? Se algum irmão quiser trazer mais alguma reflexão, eu vou abrir aqui, fica à vontade, tá? E aí a dinâmica agora, nós vamos continuar no nosso próximo encontro e nós vamos mergulhar um pouco na natureza humana e no agir. E aí vamos compreender isso tudo dentro do ministério que é apresentado em Efésios e aplicando isso na nossa vida hoje em 2021. Algum irmão quer fazer mais alguma reflexão? Eu gostaria. Por favor, Cássio, fica à vontade. Nesse momento tão atípico que nós vivemos, né, de pandemia, todos distanciados e isolados, né? Agora estou falando aqui para espirituais, a nossos irmãos aqui na fé, o quanto está desafiando a nossa fé e a nossa espiritualidade, né? O quanto esse momento está nos angustiando, deprimindo, nos causando ansiedades e temores, né? E aonde está a minha fé e até que ponto vai o grau da minha fé, se a gente puder colocar uma régua para medir essa fé, a minha espiritualidade em relação à minha intimidade com Deus. Mas muitas vezes, nesse momento que nós passamos, eu talvez não tenha vontade de ler a Bíblia. Talvez nesse momento eu não tenha nem condições de orar por mim mesmo. Nesse momento, talvez eu queira ficar na minha cama, numa posição fetal, todo encolhido, e só rogando por misericórdia de Deus. Muitas vezes até, de repente, duvidando até da minha própria fé, da minha própria, não digo na salvação, mas da aceitação da salvação, naquilo que eu creio, que Deus me livre de todos os males e temores. Aí eu me lembro de Elias, no episódio dos profetas de Baal, onde ele trucidou e liquidou todo mundo. Aí veio Jezabel e falou, olha, eu vou te pegar na esquina agora. Ele se acovardou, teve medo, e aí o que o Senhor, né, o Senhor Deus fez? Cuidou dele, respeitou dele, toda a fragilidade dele como homem, e não o questionou, não fez ele relembrar os feitos dele através do Senhor que realizou, né? Mas não, tratou, cuidou, para depois, então, aí começar a conversar com ele e mostrar no final da conversa que havia milhares de profetas de Deus que não se ajoelharam diante de falsos deuses, estavam lá do lado dele também. Mas ele não conseguia ver isso naquele momento de angústia, de fragilidade. E aí eu vejo que nós, como somos pequenos e frágeis, né? Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. De repente eu demonstro uma fé inabalável, mas de repente eu caio de uma maneira
que quero, como uma criança, ser acolhido pela minha mãe, ser acariciado e protegido, né? Então, nos mostra, mesmo com a nossa fé e nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus, nós somos totalmente carentes, independente do momento que nós vivemos com a nossa fé, nosso relacionamento com Deus. E aonde Deus conhece, acima de tudo, o nosso coração, aquilo que se passa dentro dele, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas em relação ao nosso relacionamento com ele. E é nessa hora que a minha única oração que é: Senhor, tenha misericórdia de mim, cuida de mim, para que eu possa ser restaurado pela tua mão. Desculpe se me prolonguei. Não. Muito obrigado, Cássio. Perfeito. Acho que... Bruno, só para complementar o que não precisaria de maneira nenhuma ser complementado, o que o Cassião falou. A fé nas profundezas, né, irmão? Às vezes a gente quer ter uma fé ufanista, fé sempre vitoriosa. Mas a fé do Filho de Deus se revela ainda aqui nas profundezas, ainda nas aqui no fraquezas, vale da sombra da morte. às vezes, né? nas fraquezas, né? Perfeito. Irmãos, vamos encerrar então por hoje com uma oração, e na próxima semana nós vamos nos aprofundar um pouco aqui na natureza humana e no agir, e aí fazemos uma conexão com tudo isso dentro do nosso ano, né, e do que estamos vivendo em 2021 aí na IECEI, tá bom? Queria pedir para um irmão orar, fica bem à vontade, aquele que sentir no coração, tá bom? Bom, eu vou orar e depois eu vou aproveitar o momento para falar um pouquinho sobre o aviso que a gente deu hoje lá no culto, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é sempre tão viva e eficaz. Senhor, nós queremos te dar graças porque em meio a tanta coisa ruim nesse mundo, nós temos, Senhor, a tua palavra para nos apegar. Nós temos o Senhor que é Deus vivo e que nos dá esperança, Senhor, da vida eterna. Muito obrigado por essa aula aqui. Te agradecemos pela vida do Bruno, de todos os professores aqui da Escola Bíblica, Senhor, que tem nos alimentado com a tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue aumentando a nossa fé e que nós possamos, Senhor, trazer todo esse entendimento para a nossa vida prática, Pai. É assim que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.